Pessoal, aqui é o professor Maxwell com a correção do capítulo 5 do livro de História, tá? Então peguem o livro de vocês e abram aí na página 5. Vamos lá. Tem aqui, marque verdadeiro ou falso. Tem a letra A, B, C e V. Ou A, B, C e D, tá? A primeira é V, a segunda é F, a C é V e a D é V, tá bom? Vamos lá, continuando aqui a correção. Abram aí na página 8. Vocês estão vendo uma foto aí do Benito Mussolini e Adolfo Hitler, um cumprimentando o outro aí, tá? Vamos lá. Na questão a seguir aí, da página 8, tá lá. Para compreender o contexto da organização do fascismo italiano, é importante identificar alguns acontecimentos cujo protagonista foi Benito Mussolini. Para isso, relacione as colunas a seguir. Vamos lá. Marcha sobre Roma, número 1. É a letra C. Foi realizada por membros do Partido Nacional Fascista para demonstrar força e apoio popular à ideia de Mussolini como primeiro-ministro. Número 2. Carta del Lavoro. É a letra E. Estabelece os direitos dos trabalhadores italianos e a subordinação deles ao Estado. Número 3. Questão romana. É a letra A. Foi a disputa entre a Igreja Católica e o Estado italiano pelas terras pontifícias, denominadas Patrimônio de São Pedro. Depois, número 4, Tratado de Latrão. Letra D. Estabeleceu a criação do Estado do Vaticano, tornou o catolicismo a religião oficial e determinou a obrigatoriedade do ensino religioso. E o último 5, Pacto de Aço, que é a letra B. Definiu uma aliança que prevê ajuda mútua entre italianos e a Itália e a Alemanha, em caso de ameaças feitas por outras nações, além da colaboração para a produção de armamentos. Vamos lá. Pegue o livro de vocês e abram aí na página 10. Na página anterior, na página 9, tem um texto que vocês devem ter lido. Vamos agora responder aí a esse texto. De acordo com o trecho apresentado e seus estudos, estabeleça a relação entre o Tratado de Versalhes e a situação econômica da Alemanha no início da década de 1920. Vamos lá. O Tratado de Versalhes impôs severas cláusulas à Alemanha, como a proibição de fabricação de armamentos pesados e que gerou desemprego e diminuição do território e o pagamento de uma grande indenização aos países vencedores. Dessa forma, a crise aumentou e levou o país ao colapso econômico. Mas a República de Weimar ela vai entrar depois da Primeira Guerra Mundial, vai ser criada a República de Weimar, não esquecendo que a Alemanha passou um sufocozinho no início e depois a sua economia começou até a crescer com a ajuda dos Estados Unidos. Quando vem a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, aí sim vem uma crise violenta contra a Alemanha, tá? Que realmente as pessoas passaram um sufoco danado. Por quê? Porque eles ainda estavam dependendo para voltar a crescer do capital que vinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sem dinheiro não podia mais ajudar a Alemanha, tá? Vamos lá, pegue o livro de vocês, abram lá na página agora, página 15. Analise as afirmações a seguir sobre o governo salarista em Portugal. Tem aí as 3, 1, 2, 3,
E a correta é a letra D. Somente a afirmação 2 está correta, tá? Vamos lá. Virou a página aí. Tem a página 17. Tem outro texto aí, também tem o painel aí Guernica, de Pablo Picasso. Vamos lá. Com base na imagem, na citação de Picasso em seus estudos, responda as questões. Quais imagens você consegue identificar na obra Guernica? Elas estão sistematicamente organizadas e claras. Justifique sua resposta. Vamos lá. Deve constar na observação a mãe que chora com seu filho no colo, tá? E ele está morto. O cavalo alfegante, uma lança fincada em seu corpo, né? As luzes das bombas, a flor que nasce de uma mão sem vida e os corpos esquartejados e pessoas mortas no chão, tá? Então essa é a observação feita aqui que dá para vocês. Mas também tem outra coisa aqui também. Tem um homem ali no canto olhando para o céu, né? Clamando aos céus também por. E tem um outro aqui que está com o braço esquartejado e está com uma espada quebrada na mão, tá? Vamos lá. Número 2. A disposição dos elementos foi intencional. Isso é, ele transmite alguma ideia? Vamos lá. A forma como esses protagonistas estão organizados visa transmitir ao observador o próprio caos da guerra, situação, desordem e não apenas da vida exterior, mas a mente e a perspectiva de mundo das pessoas que vivenciaram o conflito armado. Realmente esse quadro, se vocês analisarem bem ele, não é um quadro, isso é um painel, né? Vocês vão ver que realmente é muito triste. Isso aí foi a Guerra Civil Espanhola, na qual chegou na cidade de Guernica, cidade natal de Pablo Picasso, tá? Claro que a Guerra Civil, dizem não, né? Foi o pontapé para a Segunda Guerra Mundial, porque Adolfo Hitler ele vai ajudar o Francisco Franco e vai fazer com que ele consiga ganhar dos republicanos, que são comunistas, tá? Então, isso tudo aconteceu porque Hitler cedeu aviões, cedeu tanques e outras coisas mais a nível de guerra. Então, apesar da União Soviética ter ajudado os republicanos, mas não foi assim a nível tecnológico. A Alemanha, a nível de armamento, estavam bem mais avançados do que a União Soviética, tá? É triste dizer, mas essa guerra foi muitos como tivesse sido para Adolfo Hitler e Benito Mussolini o laboratório para o uso das armas que foram usadas, tá? Pessoal, aqui a gente termina esses exercícios aqui do... Ah, não, desculpa, gente. Ainda tem mais 2 páginas aqui, eu acabei passando sem querer. Vamos lá, tem a página 18 aqui, ó. Número 3. Quais os sentimentos essa obra desperta em você? Aí eu não posso dar a resposta, que aí é pessoal, tá? E por quê? A gente explicou aqui, eu dei mais ou menos uma luz. De acordo com o texto de Pablo Picasso, qual é o papel de um artista na sociedade e qual é a função de sua arte? Vamos lá. É um ser enganjado na sociedade que utiliza sua arte para retratar e denunciar as injustiças e os registros à época em que vive, tá? Vamos lá. Número 1 da página 18. Retome a leitura sobre a Itália após a Grande Guerra e responda as questões a seguir.
Qual era a situação social e econômica do país? Era caracterizada por uma grave crise social e econômica. Quais são as características, letra B, quais são as características do fascismo italiano? Nacionalismo extremo, negação das contradições sociais, repúdio ao socialismo e apologia da propriedade privada e dos valores religiosos. E só, tá bom aí. Tá? Partido único, tá? E também uma liderança única, tá? Que no caso aí é o Benito Mussolini. Sobre a Alemanha após a Grande Guerra, responda as questões a seguir. Qual era a situação social e econômica do país? Vamos lá. A Alemanha apresentava um quadro de grave crise econômica, desemprego, miséria crescente e instabilidade política. Letra B. Com Hitler chegando ao poder, e aí? Ao poder, vamos lá, instabilidade política da Alemanha no período, e em 1932 ele concorreu à presidência da República e foi derrotado pelo Marechal Paul von Hindenburg. Contudo, o Partido Nazista elegeu o segundo maior bancada do parlamento alemão e assim Hindenburg convidou Hitler, entre aspas, teve uma pressão aí política muito grande para que Hitler fosse o chanceler, tá? Hindenburg até relutou para isso, não queria indicar Hitler, mas por uma pressão política ele acabou cedendo, tá? Depois, aí botando aí, continuando, depois da morte de Hindenburg, tá, que era o presidente e agora Hitler chanceler, ele vai juntar os dois, a presidência e a chancelaria, e vai se tornar o Führer, vai centralizar o poder nele, tá? Vamos lá. Qual era a ideologia de Hitler? Era caracterizada por extremo nacionalismo, belicosidade, incentivo à guerra, expansionismo, antissemitismo e culto ao líder, tá? É o que? A perseguição aos judeus, e você tinha que fazer juramento para obedecer qualquer coisa que Hitler quisesse. Então, por exemplo, o militar ele entrava no exército, primeira coisa que ele tinha que fazer era juramento de adoração a Hitler, tá? Que era o meu Führer, quer dizer, no sentido do soldado lá, tá, gente? Letra D. Como era feita a propaganda nazista? Vamos lá. A propaganda responsável pela consolidação do nazismo na Alemanha utilizou o rádio e o cinema e as grandes paradas militares e os comícios públicos como forma de introjetar a ideologia nazista nas massas, tá? Realmente, a propaganda na rádio e no cinema era certo. Outra coisa, os comícios nazistas eram enormes e era uma verdadeira, assim, o pessoal tem que admirar. Era bem organizado e realmente as pessoas ficavam assim abismadas com aquilo tudo ali. Realmente assim, claro que eu não sou nazista, eu não sou adorador de Hitler, mas uma coisa eu tenho que botar: os alemães sempre foram muito organizados e disciplinados, até os dias de hoje, tá? Então, quando eles faziam aquelas paradas, realmente era um verdadeiro show. E o povo ia para a rua para ver as paradas nazistas, tá? Vamos lá. Número 3. No caça-palavra, encontre 6 expressões que se referem ao governo de Salazar em Portugal e depois, usando expressões identificadas, procura um parágrafo sobre o princípio característica desse governo. Vamos lá. Lá em cima, na primeira linha, burguesia. Na linha de baixo, liberdade. Do lado, a primeira vertical, do lado esquerdo, tá esquerda, tá? Depois da palavra liberdade, vocês pulam uma linha aí na horizontal e vai lá, polícia política, a polícia política.
Vamos lá, depois vocês pulam mais uma horizontal, aí na linha está lá Constituição. E depois pula de novo, na última linha está lá Arusnek. Acho que essa palavra não existe, eu acho que os caras erraram aqui. Tá? Vamos lá, o que vocês colocariam aí? O governo Salazar foi marcado por políticas econômicas que favoreciam a burguesia, pela perseguição aos grupos esquerda e pela elaboração de uma nova Constituição. Implantou medidas restritivas e liberdade de expressão, estabeleceu a censura, imprensa e criou a polícia política e a Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Número 4. A Guerra Civil Espanhola, embora restrita ao território espanhol, pode-se considerar um conflito de característica internacional? Sim. Justifique. A Guerra Civil Espanhola retratou a oposição que havia nas primeiras décadas do século XX entre o socialismo e o fascismo, por isso, seu caráter internacional. Tá? Muitas pessoas não concordaram com esse golpe de Francisco Franco e vieram de todas as partes do mundo para lutar do lado dos republicanos. Mas mesmo assim, o Francisco Franco conseguiu assumir a presidência. Pessoal, dá uma lidinha agora no capítulo 6, tá? Faz as atividades, vai ser dado o vídeo para vocês sobre Brasil, República Nova, e depois, na outra semana, a gente corrige aí, tá? Pessoal, boa semana e até a próxima videoaula.